Vamos ouvir, aleluia, Jesus falar, aleluia. O Evangelho, aleluia, vai nos libertar. O Evangelho, aleluia, vai nos libertar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem? Hoje celebramos então o batismo do Senhor. Celebrar o batismo, podemos sentar, quem puder sentar. Celebrar o batismo do Senhor é celebrar o nosso próprio batismo. É celebrar a nossa identidade como cristãos, de algum modo, né? Ou de modo fundamental isso. Pode parecer que é algo que assim, bom, eu fui batizado quando criança, e aí? Essa dimensão do batismo faz toda a diferença na vida nossa, como cristãos que somos, porque Deus passa a habitar verdadeiramente a vida de cada um de nós. É por isso que aqui na segunda leitura está dito, né? Aquele que ama a Deus ama o Filho de Deus, né? E Deus é o vencedor do mundo e nós vencemos com Ele pela nossa fé. Não pela nossa força, pela nossa fé, porque acreditamos que Deus habita em nós. Visivelmente isso não faz muita diferença, não é? Quem olha para nós, olha para alguém que não é batizado, não vê diferença grande. A diferença está na postura, no modo de ser e no modo de viver, nas escolhas que nós fazemos, no modo como conduzimos a nossa vida. Essa é a diferença fundamental que marca aquele que tem o sinal de Deus, o batismo de Deus. Então o convite para nós hoje é olharmos um pouquinho para isso, para a nossa identidade como cristãos. Como é que nós vivemos isso que recebemos? Uns receberam conscientemente, já adultos, outros receberam talvez sem muita consciência quando pequenos. A graça de Deus habita do mesmo modo naquele que recebeu como adulto, naquele que recebeu como pequeno. É um pouco como está dito aqui na primeira leitura do profeta Isaías. A palavra de Deus é como a chuva que desce sobre a terra e não volta sem produzir efeito. Vai produzir efeito. O batismo na nossa vida produz efeito. O efeito de estarmos sob o signo, o sinal, a presença de Deus constantemente. Então, quando eu caminho, nunca jamais um cristão caminha sozinho. Ele caminha acompanhado de Deus. Nunca jamais eu me sinto só, porque Deus está comigo, Ele mora em mim. Essa é a realidade do batismo. Então a realidade do batismo nos tira
de uma dimensão puramente imanente, puramente terrena, e nos coloca numa dimensão celestial, porque nos aproxima de Deus, nos coloca na dimensão de Deus. Ela dá uma nova, como eu dizia antes, uma nova identidade para o que nós somos, para o que fazemos, para o que dizemos e para como nos movemos e agimos nesse mundo. Podemos então nunca negligenciar essa dimensão. Você sabe que o batismo tem uma dupla dimensão. Aquilo que Deus faz, por isso que ele é um sinal, a gente usa, veja que no batismo a gente usa os sinais visíveis, né? Usa lá a água, usa a roupa branca, uma série de gestos para o sacramento do batismo. Esses gestos, eles são para mostrar aquilo que Deus está fazendo na vida nossa. Deus está renovando, está dando uma outra dimensão, um novo nascimento, a gente chama assim, para cada um de nós. Está nos colocando numa outra perspectiva. Então é aquilo que Deus faz, a graça de Deus age em nós, nos transforma, nos purifica, nos deixa imunes ao mal e assim por diante. E o batismo tem uma outra dimensão, que é a dimensão horizontal, que é tornar eu, você, nós não nos conhecemos, mas o batismo nos torna todos irmãos e irmãs. Isso a gente está cansado de dizer, não é verdade? Toda hora a gente diz que nós somos todos irmãos, nós somos todos tal. Dizer é tranquilo. O problema é quando eu vou viver de fato essa dimensão da fraternidade, do outro ser meu irmão. E aí entra a dimensão de aceitar o outro, entra a dimensão de ser solidário, entra a dimensão de ajudar, entra a dimensão de tolerar, entra a dimensão de eu deixar o meu egoísmo em vista de ajudar o outro a viver melhor. Isso tudo o batismo pede de nós. Então, ser batizado, ser cristão, essa dupla dimensão, estou assim, umbilicalmente ligado a Deus, porque Deus me transforma, vem em mim, e eu estou também ligado a todos aqueles que recebem esta mesma graça, que são meus irmãos e minhas irmãs, e me levam então a uma vida diferente. Um pouco o sonho daquilo que o profeta Isaías dizia, um sonho de harmonia: vinde comer, vinde beber, sem comprar, sem dinheiro, sem nada. É claro que é um sonho, uma esperança, uma utopia do profeta Isaías. Mas quem de nós vive sem esperança, não é verdade? Dizem que quem perde a esperança pode ser enterrado, porque está morto. A esperança de que a vida pode ser melhor, a esperança de que as relações podem ser melhor e mais profundas, é o que nos move, é o que faz a gente caminhar, levantar todo dia. O batismo deve nos ajudar nessa esperança, porque Deus está agindo em nós. Veja que no batismo, quando Jesus é batizado, diz que o céu se abriu e o Espírito desceu sobre Jesus. E Deus confirma a filiação divina de Jesus, dizendo: aí está o meu Filho amado, em quem pus a minha esperança, o meu agrado. O Espírito que habita em Jesus é o mesmo Espírito que habita em você, é o mesmo Espírito que habita em mim. E a palavra Espírito, né, é a palavra que significa dinâmica, significa aquele que move a pessoa. Se eu tenho consciência da presença do Espírito Santo, eu vou me deixar mover por Ele. E pode ter certeza, o Espírito não vai te mover para aquilo que não é a vida, para aquilo que não é bom. Então, celebrar o batismo tem essas dimensões todas: a nossa identidade, da certeza que Deus habita em nós, e por isso nos torna irmãos, e aí implica uma ética, um modo de viver, um jeito de tratar as pessoas, o respeito para com o outro, e implica também a certeza da presença do Espírito, que me move, que me torna com força para fazer o que eu tenho que fazer, para realizar as coisas que Deus coloca na minha frente todo dia. Às vezes nós nos sentimos enfraquecidos, desanimados. A presença do Espírito me enche de vida, me enche de coragem para eu enfrentar aquilo que aparece, as dificuldades, os desafios que vão aparecendo na vida da gente, cheios de esperança de que com Deus e Ele habitando em nós, a vida pode ser melhor, o ambiente que nós vivemos pode ser melhor, o mundo pode ser melhor,
porque Deus habita em nós, porque o seu Espírito nos enche de força e de coragem para fazermos o que devemos fazer, para realizarmos a sua vontade, a sua ação. Que o batismo seja então, como diz Isaías, como a palavra que vem em nossa vida e produz os frutos que deve produzir. Para isso basta que nós tomemos consciência dessa realidade de Deus que habita entre nós, do Espírito presente na vida de cada um e de cada uma. Com essa certeza nós queremos ficar em pé e professar a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai,